Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente, um casaca no coração, um dia abençoado. Eu peço encarecidamente, quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, sem demora, porque tem bastante conteúdo e informações para poder passar para vocês. Vamos falar aqui sobre o futebol, vamos falar sobre as eleições do Conselho de Beneméritos, o plano aí do Jorge Salgado para os próximos 100 dias, vamos falar sobre a Elege Online e vamos falar, sobretudo, a decisão lá de Brasília, porque pintou uma luz aí no fim do túnel, perfeito? Vamos lá, meus amigos. Primeiro, o futebol do Vasco da Gama. Segue a preparação para o jogo decisivo que acontece neste domingo, às 16 horas, com a transmissão da Globo, onde o Vasco da Gama enfrenta o Bahia. O Vasco da Gama vencendo, coloca aí a permanência na primeira divisão efetivada, e o Vanderlei Luxemburgo, junto com os atletas do Vasco da Gama, obviamente estão aí com foco total para esse jogo aí. Momento de superação. O time do Vasco da Gama hoje consegue enfrentar qualquer equipe do país de igual para igual. O Luxemburgo deu corpo, deu alma, deu coração para essa equipe do Vasco da Gama. E agora é a gente colher os frutos dentro de campo. Ainda mais tendo esses dois jogadores aí, Benítez e Germancano. Dois jogadores que estão fazendo total diferença aí para o Vasco da Gama. A dupla de argentinos, olha, está muito bem no Campeonato Brasileiro. E acredito até que o Germancano possa ser sim o artilheiro dessa edição do Campeonato Brasileiro. A gente aguarda a preparação aí do Lucha, o Lucha confirmar a escalação titular do Vasco da Gama para a gente poder dizer aqui. Meus amigos, outro assunto de total preponderância é esse assunto envolvendo as eleições do Conselho de Beneméritos. Ontem, o seu Peralta, um dos candidatos que vai concorrer aí com o Dr. Silvio Godoy, disse que as eleições serão online, mais uma vez estuprando o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma coisa sem fundamento, sem cabimento nenhum, esse sujeito querer fazer eleição online também no Conselho de Beneméritos. Você toma vergonha na sua cara, Peralta, e respeite o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque a gente vai cobrar aqui. E outra coisa, nesse momento onde a gente pede a listagem da Elege Online, porque hoje é dia 28 de janeiro, ninguém sabe quem votou, essa listagem não chegou ao Conselho de Beneméritos e muito menos ao Conselho Deliberativo, vem esse senhor chamado Peralta com uma cara de pau de querer fazer eleições online. Golpista, assim como o Mussa é. A gente vai cobrar, principalmente lá da primeira Câmara Civil. Desembargadores, vocês têm a obrigação, tá, de trazer a público, até porque
o advogado da empresa Elege Online disse que talvez não tenha mais essa listagem. Não sabemos quem votou, o golpe foi concretizado, mas haverá mudanças em toda essa situação, certo? Bom, o plano do Salgado para os próximos 100 dias acabou de sair no Globo Esporte. Preocupação dele é o nome para o CT. Preocupação dele é a captação de dinheiro e acordo. Ele vai lançar um plano em 100 dias. E segundo o Globo Esporte, está quase pronto. Cara pálida, não era para fazer isso antes? Não era para ter adotado planos emergencial antes de assumir? Ainda está preparando algo para ser feito para o Vasco da Gama. Aí fica atleta, funcionário, desde outubro sem receber por conta desse incompetente. Mas isso vai mudar, isso pode ter uma reviravolta. Quem não viu a live de ontem à noite, a gente mostrou aqui uma decisão da ministra Rosa Weber dizendo que as eleições presenciais precisam ser respeitadas. Existe uma jurisprudência e uma decisão recente vinda do STF nesse sentido. E a gente questionou aqui por que o TJ do Rio de Janeiro pensa de uma forma e por que o Supremo pensa de outra forma. E essa decisão com relação àquele pedido que o PDT fez para que as eleições da Câmara fossem híbridas, que caiu por terra, conforme a Rosa Weber disse, isso pode acontecer. Pode ser aí que o ministro Dias Toffoli, que é altamente constituinte, ele venha adotar o mesmo procedimento. E a gente pede para que seja olhado com carinho para essa situação do Vasco da Gama, até porque o Vasco sangra. O Vasco está em muita dificuldade aí e sem rumo. O Vasco está desgovernado, literalmente desgovernado, porque esses caras são paraquedistas oportunistas. Perfeito? E hoje é quinta-feira, dá um jeito para arrumar dinheiro, porque foi prometido para amanhã que salários seriam pagos sim no Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Levenciano, havendo essa reviravolta, vai mudar toda essa situação, vai limpar toda essa nojeira que foi instaurada aí dentro do Vasco da Gama. Será o retorno da democracia e o retorno aí do Vasco da Gama para todos os vascaínos, sem dúvida nenhuma. Muito confiante numa reviravolta e numa mudança lá em Brasília após essa decisão da Rosa Weber. Para entender melhor, veja a live de ontem à noite. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu.